Olá, meu nome é Reinaldo Duarte e hoje eu vou falar um pouco para vocês de como eu conheci o teatro, como eu me interessei pela cenografia. E essa memória chama-se Por Trás do Palco, o Cenotécnico. Vamos lá? Quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe me chamou para ir no trabalho dela. Então, na verdade, ela queria que eu fosse no trabalho para ajudar ela a fazer compra para a gente levar para casa na volta, né? E aí eu acordei muito cedo numa segunda-feira, a gente pegou um ônibus em Santa Cruz da Serra, que era onde a gente morava, e descemos no Catumbi, né? E no Catumbi a gente subiu uma rua de paralelepípedo, onde tinha vários casarões. E no final dessa rua tinha uma casa rosa, um casarão rosa, enorme. Então a gente entrou no portão, subimos uma escada e tinha um quintal gigantesco com várias mesas e com várias pessoas em volta dessas mesas. Tinha umas fantasias em alguns manequins, né? Vários manequins com fantasias. E as pessoas estavam copiando essas fantasias. Então tinha muita pena, muito tecido, muita tesoura, muita fita crepe, muita cola. Então assim, era tudo muito, né? E eu fiquei lá olhando aquilo, impressionado com aquele monte de gente. Então minha mãe me apresentou a costureira, né? Que era uma grande costureira de teatro, de cinema, televisão, carnaval. Ela me apresentou as filhas, né? E eu fiquei lá ajudando as pessoas, né? Naquelas mesas lá, meio perdido, sem saber o que fazer. Então essa costureira viu isso e perguntou se eu não queria ajudar, né? Aí eu falei assim, quero ajudar. Então ela me pegou, me botou numa mesa, né? Me explicou mais ou menos o que a gente estava fazendo. Ela me explicou, a gente está copiando aquela fantasia. Então isso aqui é um pedaço dela. Então eu comecei a ajudar a fazer. E uma das filhas dela, que é uma grande figurinista, uma grande aderecista, né? Ela estava fazendo um outro trabalho que não tinha nada a ver com aquelas coisas ali na mesa. Então eu fiquei muito atraído por aquilo que eu vi, né? Na verdade eram umas formas de gesso e ela estava fazendo, o que ela estava fazendo era picotando papel, molhando, botando dentro dessas formas e passando cola branca, cola de sapateiro não, cola de madeira, diluída, né, em água. Então eu fiquei muito empolgado e ela percebeu isso, então ela foi e me perguntou, você não quer me ajudar aqui? Aí tem muita gente nessa mesa. Aí eu falei assim, quero. E aí eu fui lá, picava papel, molhava, passava cola dentro da forma. Então era assim, eram algumas formas e tinha que fazer, sei lá, 3 ou 4 máscaras de cada forma. E ao longo do tempo que a gente estava fazendo isso, ela sempre falava, não, que tem que entregar tal dia, que isso aqui é do teatro, que isso aqui é de um espetáculo, que é da tal peça, vai estrear tal dia, tem que ficar pronto antes para ensaiar, para não sei o quê. E aí, cara, eu fiquei empolgado com aquilo. Ela falava essas coisas, eu ficava mais empolgado. Então, eu não lembro como é que foi, eu não sei se eu voltei para casa naquele dia, né? Não, eu voltei para casa naquele dia e minha mãe perguntou se eu queria voltar, porque eu tinha sido convidado por essa costureira para voltar, para ajudar. E aí, e assim foi. Então eu voltei no outro dia, minha mãe não trabalhava lá nesse dia. Então ela me levou lá e foi pro trabalho, foi para outro trabalho. Então eu fiquei lá ajudando a filha da costureira a fazer esses adereços, né? Essas máscaras. E eu não lembro como é que foi, eu não sei se eu dormi lá, não sei se, aliás, eu não sei se eu fui pra casa, se eu dormi lá. Eu sei que eu fiquei lá vários dias. Acho que depois eu dormi lá. Acho que fui pra casa nesse dia, depois voltei já com roupa, com um monte de coisa e fiquei dormindo lá. Então a gente terminou essas máscaras e fomos entregar no teatro. E ela me chamou, perguntou se eu não queria ajudar a levar. Então eu fui com ela. Então eu nunca tinha entrado no teatro.
Nunca. Então, a gente entrou pela coxia do teatro. Então eu não sabia muito bem onde eu estava, o que estava acontecendo ali e tal. Então a gente entrou na coxia, bem devagarzinho, e tinha um monte de gente falando ali no palco, meio que no escuro. E a gente subiu pro terceiro andar, onde tinha uma sala que era um camarim, né? E a gente tirou essas máscaras, botou em cima de uma mesa, e então a gente tinha que experimentar essas máscaras nos atores. Só que a gente tinha que esperar o ensaio acabar para isso, né? E aí eu fiquei do lado de fora. Então do lado de fora do camarim, na verdade, era o ordimento do teatro. E lá de cima eu conseguia ver o palco inteiro. Cara, eu fiquei tão louco com aquilo, porque lá de cima eu vi os atores conversando, falando, entrando em cena, saindo, o diretor mandando parar, dirigindo ali e, sabe, luz acendendo, apagando, cenário entrando e saindo, coisas subindo e descendo. Eu vi uma Big entrar e sair do palco, cara, uma coisa de louco. Então eu fiquei uns 40 minutos ali, assim, paralisado olhando para aquilo, né? E eu fiquei muito interessado naquilo. E então a gente experimentou todas as máscaras, entregamos as máscaras, algumas voltaram e eu fui para o ateliê. Voltamos para o ateliê. Chegando no ateliê, eu continuei a fazer as fantasias, né, para o carnaval daquele ano. Passou algumas semanas, chegou o carnaval, a gente entregou as fantasias, teve o desfile. Eu voltei para casa, continuei na minha rotina, estudando e tal. E aí no outro ano, essa costureira me chamou de novo para trabalhar lá. Então eu voltei, fiz adereços de novo, fiz carnaval, fiz até uns adereços para um filme com a filha dela. Acho que foi um comercial para o governo do estado, não lembro. Acho que foi isso. Foi gravado em Macaé, se não me engano. E acabou o carnaval, fui para casa de novo, minha rotina normal, estudar e tal. E no terceiro ano eu fui chamado de novo, e aí quando eu cheguei lá, tinha um chefe no ateliê, né? Porque nesse ano foi um pouco diferente, né? Nos anos anteriores a gente só copiava a fantasia que já estava lá, pronta. Eles entregavam a fantasia pronta, a gente copiava. Esse ano não, esse ano a gente criou essa fantasia para ser replicada. E eu participei desse processo pela primeira vez. E então eu fiquei muito empolgado, porque esse cara, ele é um grande cenógrafo, um grande artista plástico, e ele falava da cenografia, falava do cenário que eu já tinha feito, do que ele iria fazer. E assim, ele me abraçou, ele viu que eu queria muito aprender, me abraçou, me ensinou tudo. Eu trabalhei com esse cara muitos anos, né? Fiz muita coisa com ele, viajei muito, fiz muito cenário. E o mais engraçado é que depois de muitos anos, já cansado, né, da cenografia, já trabalhando muito, já casado, com filho, eu fui fazer parte de um processo seletivo para ser assalariado e trabalhar num teatro. Sabe qual teatro? O mesmo teatro que eu pisei a primeira vez com 14 anos. Incrível, né? Eu já tô lá 15 anos. Cara, e aí essa foi minha trajetória, né, entre conhecer o teatro e virar um cenotécnico. Então essa é a minha memória. A costureira se chama Mara Lopes. A aderecista e figurinista se chama Cláudia Taylor. O cenógrafo e grande mestre que me ensinou tudo de cenografia se chama Sérgio Marinho. Ah, sim, e o teatro se chama Teatro Ginástico Português. Essa foi a minha memória técnica.